Estava ali essa semana na Convenção Nacional, aprendi bastante coisa boa, aconteceram bastante coisa boa lá, até oferta eu recebi. Me procuraram de manhã e falaram assim: o Espírito Santo está me incomodando, que eu tenho que ofertar aí na sua vida. Primeiro dia de manhã. Fora outras coisas que aconteceram. Então Deus, ele é bom. E Deus, ele faz surpresas para nós. Eu não estava esperando, não estava imaginando, e sinceramente nem orei por isso lá. Mas Deus, ele sabe de tudo. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Eu tenho uma ênfase que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu acredito que essa é a palavra que o Espírito Santo ele tem para nós. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21. A partir do 21. Amém? Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe disse com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Aí uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Amém? Eu quero falar com você nessa noite sobre ouvir Jesus. Amém? Então é isso que eu quero falar com você nessa noite, ouvir Jesus. E você já vai entender para onde a gente vai. É bem simples. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere sobre nós o espírito de sabedoria e de revelação e o espírito de profecia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, enchendo o nosso coração de fé, através de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que os milagres que precisamos, dos quais nós precisamos de fé para receber, que o Senhor, através da sua palavra, possa inundar o nosso coração de fé. Que o Senhor me dê a habilidade de transmitir a tua palavra, a tua verdade, a ênfase que o Senhor quer trazer nessa noite, e que cada coração aqui esteja aberto para ouvir e acolher a sua palavra, que ela caia no nosso coração e que ela possa se tornar uma grande árvore, que ela possa gerar uma grande colheita para nós, no nome de Jesus. Eu peço que você tenha um pouco de atenção, ou melhor, que você tenha atenção e um pouquinho de paciência, porque eu quero compartilhar algo com você, que se eu conseguir fazer você entender isso, quando você for orar, sua vida de oração vai mudar. Deus trouxe isso ao meu coração ontem, eu estava lendo um texto, e eu li algo e eu fiquei muito pensativo a respeito disso. E o que eu quero falar com você nessa noite? Ouça Jesus. Ouça Jesus. Você vê que muitas pessoas foram a Jesus procurando um milagre. Muitas pessoas foram a Jesus buscando uma resposta, buscando uma manifestação. Mas em todas elas tinha um segredo por trás de tudo que aconteceu. Tem muitos detalhes, mas tem um segredo que se repete. Todos eles ouviram
a fama de Jesus. Todos eles ouviram sobre Jesus. Todos eles ouviram do que Jesus era capaz de fazer. Todos eles ouviram Jesus falar. Todos eles ouviram Jesus. Seja ouvindo a voz de Jesus, seja ouvindo a fama de Jesus. Então, se você ouvir sobre Jesus e se você ouvir sobre a fama de Jesus, isso é o que vai trazer fé no seu coração. Porque o que importa para Deus é Jesus. O que importa para Deus falar com a gente é sobre o Filho. Então, a conversa de Deus conosco é sobre o Filho. Porque se você vê o Filho, você vê o Pai. E o Pai pode fazer tudo. E Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, qual é o segredo nessa noite? Ouça Jesus. Daqui a pouco vai fazer sentido para você. Mas o ponto é, tinha uma mulher, ou melhor, tinha um homem que tinha uma necessidade. A sua filha, de 12 anos, estava morrendo. Ele ouviu falar de Jesus. Vai lá nesse homem. Chama ele. Eu vou lá nele. Jesus, minha filha está morrendo. Vem lá. Jesus falou, eu vou com você. Então ele ouviu a fama de Jesus, foi até Jesus. Jesus falou, eu vou com você resolver isso. No meio da trajetória desse milagre, essa mulher, que a gente conhece como a mulher do fluxo de sangue, que para você entender, é uma mulher que tinha um problema, que a vida dela estava escorrendo dela. Ela estava perdendo sangue, era uma hemorragia, ela estava perdendo sangue. Entenda isso como você tem aquela situação que o tempo está acabando para você resolver. Entenda isso como aquela situação que o tempo está terminando e você não está conseguindo resolver. O prazo está acabando e você não está conseguindo dar conta de resolver. Entende isso? Está acabando o tempo. Daquela mulher estava acabando o tempo de vida dela. Só que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu Jesus. Aí ela fez o quê? Ficou parada no lugar dela. Não. Ela se levantou e foi até onde ele estava. Pela lei. Existia uma lei que dizia que a pessoa na situação dela não poderia tocar em alguém. Mas ela decidiu, dentro do coração dela, aquela fé que brotou de ouvir sobre Jesus, falou para ela o que fazer. Porque não foi da cabeça dela. Você tem que entender que quando você ouve sobre Jesus, quando você ouve a verdade sobre Jesus, algo vai ser falado no seu coração. E aí você tem que se levantar e dar passos em direção àquilo. É o que a gente tem dito aqui. Você precisa ouvir a palavra e colocar a palavra em ação. Em alguns você vai precisar falar. Em outras vezes você vai precisar fazer. Em outras vezes você vai precisar frear de fazer. Mas o ponto é, quando Jesus falar dentro de você, você tem que colocar aquilo em ação. Ela podia ter ficado parada. Eu não vou falar dela. Não vou falar dela. Mas o que eu quero falar é sobre a sua situação. Você tem um problema. Você precisa resolver um problema. O tempo está passando e o problema não está sendo resolvido. O que você precisa fazer? Você precisa ouvir sobre Jesus. Quem Jesus é. O que ele pode fazer. Quanto ele te ama. Quanto ele te quer. O que ele fez na cruz por você. Porque toda vez que você vê Jesus em ação, ele está agindo em nosso favor. Ele está agindo no nosso lugar. Ele está agindo em nosso benefício. Então, o que você precisa? Ouvir sobre Jesus. Qualquer pregação, por pior que ela seja, se a pessoa falar um pouco de Jesus na pregação dela, aquilo salva aquela mensagem de ser um desastre. Qualquer oração que você vai fazer, que você coloca foco em Jesus, aquela oração é salva, porque você colocou o Filho de Deus ali. Por isso a gente ora no final, em nome de Jesus. Porque você está orando como se você fosse ele, porque é isso que é fazer as coisas no nome. Quando fala assim, faz as coisas no meu nome, eu assino um documento, dou a você poder para você resolver as coisas no meu nome. Quando alguém assina uma procuração, ele vai lá, assina a procuração e você resolve as coisas no nome dele. Então, quando você orar, você vai orar no nome de Jesus. Você vai orar, não é no nome de Maria, não é no nome de José, não é no nome de Pedro, não é no seu nome, é no nome de Jesus, porque é ele que importa. Agora, abre a sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 17, que eu quero que você veja o que é que Deus diz. Não é o que eu digo, é o que Deus diz. Mateus, capítulo 17. Ouça Jesus. Ouça Jesus.
Nesse texto, Jesus subiu ao monte, foi orar. E ele estava orando. Enquanto ele orava, houve uma transfiguração. Ele foi transformado ali, a aparência dele mudou. Então os discípulos viram uma transformação. Só que o ponto é o que aconteceu depois e o que Deus disse depois disso. Olha só, vamos lá, do versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um monte muito alto. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz dizia: agora presta atenção nisso aqui, porque você vai ver quem é que está falando. Então já não sou eu aqui falando algo da palavra. Você vai ver o que está dizendo. Versículo 9. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado, ou em quem me comprazo. Escutem o que ele diz. Tem Bíblia que diz assim: ouçam a ele. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Tem Bíblia que está desse jeito: a ele ouvi. Então, escutem ele, escutem o meu filho amado, escutem Jesus. Então, você tem que entender que Jesus sempre tem que estar na equação da sua vida. Na sua oração, na correção aos seus filhos, no trato com seu marido, Jesus tem que estar naquela conta. Aonde Jesus está naquela conta? Como Jesus aparece? O que Jesus diria se ele estivesse na minha situação? O que ele faria se estivesse no meu lugar? Qual é o desejo dele para mim? Você tem que sempre ter Jesus no centro do que você for fazer. E a coisa mais fácil que tem é a gente esquecer que Jesus é o centro. Por isso ele levantou, instituiu a ceia, para que a gente sempre tenha renovado a nossa consciência do que ele fez por nós, do que ele entregou por nós, do preço que custou a nossa salvação, do preço que custou a bênção financeira, do preço que custou a cura e a nossa saúde. Custou um valor alto. Que valor foi esse? Jesus. Aí Deus vem uma nuvem luminosa, envolve eles, e Pedro e Tiago e João estão ali, uma nuvem começa brilhando, envolve eles, e vem uma voz, tem que ter a voz tem que falar dentro de você, essa voz tem que falar, e ela vai dizer: escuta o meu filho, escuta o que ele diz, escuta sobre ele. Você precisa entender que Jesus tem que estar no centro da sua vida, e a coisa mais fácil que tem é ele estar do lado, é ele estar atrás, ele está na frente, mas não no centro. Tem hora que a gente está andando e fica devagar, Jesus continua e a gente para. Tem hora que Jesus está andando e a gente está andando com ele, ele para e a gente continua seguindo. Não tem aquela hora que a gente se perde de Deus? Não tem quando você está buscando, de repente você, não sei mais o que fazer. Se você for ver, a Bíblia diz assim: lembra da onde você caiu, aonde você deixou Jesus. Caramba, Jesus ficou ali, eu tenho que voltar até aquele ponto e seguir daquele ponto. Porque às vezes Jesus parou e ele precisava que eu virasse para a direita. Aí ele parou. Quantas vezes a gente está se sentindo perdido? Porque a gente fez coisa demais e se perdeu de Jesus. E aí a palavra vem e diz: ouça Jesus. Eu tenho sempre que estar com o olho nele. Eu tenho que estar sempre conversando com ele. Eu tenho que estar sempre ouvindo sobre ele. Porque quando acontece isso, a minha fé, ela é ativada. A minha fé, ela é acordada. Às vezes a gente está num combate frenético, doido, já está ficando doido da cabeça, já não está pensando direito, não sabe mais o que fazer. Vá ouvir Jesus. Lembra de Maria? Maria sentou aonde? Aos pés de Jesus. Para quê? Para ouvir o que ele tinha a dizer. O nosso tempo com Deus é uma das coisas mais importantes da nossa vida. O tempo que a gente passa com Jesus é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Seja no dirigindo, trabalhando, no seu tempo no escritório, no seu negócio.
na sua atividade diária, fazendo comida, você precisa estar em comunhão com Ele, em amizade com Ele. E aí, Jesus, o que você acha? E aí, Jesus, como que a gente vai fazer esse negócio? Ele vai plantar algo no seu coração. Só que eu aprendi uma coisa de Deus. Jesus, ele não é intrusão. Ele sugere. Ele chega e fala, filho, vamos? Se você não dá confiança, ele, tudo bem, ele fica ali. Aí ele fica esperando você interagir com ele. Quantos de nós tem tempo que Jesus está paradão lá, esperando a gente ir atrás dele, esperando a gente ter com ele, esperando a gente sentar aos pés dele, esperando a gente pegar a nossa Bíblia e ler, esperando a gente pegar e o nosso joelho e colocar no chão. Ah, estou muito cansado, vou orar deitado. Não é pecado orar deitado, o ponto não é esse. O ponto é que quando você ajoelha, você está forçando o seu corpo a se render àquele que te criou, aquele que está te sustentando, aquele que amanhã vai te acordar, aquele que está te abençoando, aquele que hoje está te dando força para suportar até a porta abrir, para suportar até a dor passar, para suportar até você ter dinheiro para quitar a dívida. Ouça Jesus. A voz veio e diz, ouça o que ele diz, ou ouça meu filho amado. Agora, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Nós temos falado sobre declarar a palavra. Isso é uma coisa muito importante que você tem que fazer. Você tem que falar sempre em linha com aquilo que Deus diz sobre você, sobre a sua situação, sobre o seu problema, sobre aonde você quer chegar. Não importa se você está vendo distante, você tem que falar em linha com a palavra. Só que aqui, olha só, Romanos 10, do 8 ao 10, diz assim, ó. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a nossa salvação, a gente entra na nossa salvação pelo que a gente confessa. Jesus como Senhor e Salvador. Agora eu preciso dele como meu abençoador, porque eu já sou salvo. Não preciso mais ser salvo. Eu sou salvo. Minha alma precisa de salvação todo dia, transformada todo dia. Mas o nosso espírito, ele já nasceu de novo. Ele já é uma nova criatura. Agora, quando a gente fala em linha com a palavra, medita na palavra, entra na palavra, passa tempo adorando, orando em línguas, a gente está entrando, crescendo naquilo que esse espírito novo que Deus nos deu é. A gente está amadurecendo. Então, se eu quero acelerar o meu processo de amadurecimento, eu tenho que meditar na palavra, declarar a palavra, praticar a palavra, jejuar, orar em línguas, adorar a Deus, ofertar. Eu acelero o meu crescimento. Eu preciso colocar em ação a palavra na minha vida. Só que o ponto aqui tem um detalhe. Agora vai para o versículo 17. Então Paulo, ele está falando aqui sobre como você é salvo. Mas aí depois ele vai falar, você é salvo pela fé. Só que ele fala, como que você recebe fé? Agora olha só, Romanos 10, versículo 17, diz assim, e assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Talvez na sua Bíblia está assim, e ouvir pela palavra de Deus. No grego, esse texto está dizendo assim, a fé vem por ouvir, e o ouvir o discurso da divindade. O discurso da divindade. Quem é a divindade? Deus. Qual é a conversa de Deus? Qual foi o versículo que a gente lê em Mateus 17? Esse é o meu filho amado, ouçam a ele. Então Deus está apontando para o filho. Aí aqui Paulo fala, você recebe fé quando você ouve o que Deus está dizendo. E Deus está dizendo, ouçam o filho, falem sobre o filho, pensem no filho, encham a vida de vocês do filho. Aí a vida de vocês vai começar a ser cheia. Ah, minha vida está tão vazia, estou vazio do espírito. Se enche do filho. Minha mente está muito poluída. Tem hora que a nossa mente, o diabo ataca a nossa mente com uma força gigante. É pensamento errado de todo tipo negativo, sujo, feio, de derrota, de desânimo e todo tipo de linha de pensamento negativo. Você precisa fazer o quê? Encher sua mente do filho. Tem hora que a gente não está bem emocionalmente. Eu preciso fazer o que com as minhas emoções? Encher ela do filho.
Talvez você fale assim, nossa, essa palavra não é tão espetacular. Não é espetacular, ela é prática. Se você colocar em ação e se encher do Filho, vai começar a resolver o seu problema. E eu penso o seguinte, eu acho que a coisa mais útil que tem é uma instrução que a gente recebe, que ajuda a gente a resolver o nosso problema. Amém? Eu preciso da salvação do meu marido. O que eu preciso? Me encher do Filho, meu marido vai ver o Filho em mim, ele vai começar a olhar-se diferente. Está acontecendo alguma coisa. O que eu preciso que o meu filho tenha um impacto na vida dele? O que eu preciso? Me encher do Filho. A minha finança, o que eu preciso? Trazer o Filho. A minha oração está sem sentido. O que eu preciso? Trazer o Filho. Vamos orar. Jesus, vamos orar, me ajuda a orar aí, Jesus. É assim que a gente tem que fazer. Só que quem está representando o Filho hoje? O Espírito Santo. Então, quando eu falo de andar no Espírito, andar com o Espírito, eu estou falando de andar com Jesus, porque Jesus falou, ele vai receber do que é meu, e ele vai dar para vocês. Ele vai lembrar vocês do que eu estou ensinando. Eu vou enviar um outro Consolador que vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, só que ele vai estar dentro de cada um de vocês. Então, hoje, tem que ser decisão minha e sua. Eu vou andar com Deus, eu vou me encher do Filho. Porque amanhã, quando você estiver trabalhando, que o diretor for encher o seu saco, você vai precisar estar cheio do Filho. Amanhã, quando o seu filho der problema, você vai precisar estar cheio do Filho. Quando a sua finança começar a ter uma crise, se acontecer uma crise, que não aconteça, mas se acontecer, se tomar uma decisão errada, fazer um investimento errado, ou alguém não cumpriu com o compromisso que fez com você, você vai precisar estar cheio do Filho. Você precisa entender que isso é uma coisa importante. Eu preciso me encher do Filho, porque Ele é a voz de Deus para mim. Mas eu não sei o que Deus está me dizendo. Encha-se do Filho. Busca o Filho. Esse é o meu Filho amado. Então Deus aponta para o Filho. E fala, escutem Ele. Agora abre a sua Bíblia aí em Hebreus, que eu quero ler um outro texto com você, que eu quero mostrar para você que o principal é você manter Jesus no centro. Mas eu não sei nada de Bíblia, não sei nada de teologia. Se você mantiver Jesus no centro, isso vai dar poder para a sua vida. Mas eu não sei nada de direito sobre cura e saúde. Se você trouxer Jesus para o centro, isso vai começar a dar você poder para ser curado. Mas eu não sei nada de prosperidade. Traz Jesus para o centro. Ele vai começar a te dar instrução na sua finança. Hebreus, capítulo 1. Está dando para entender ou não? Está dando para entender? Eu preciso me encher do Filho. Você precisa se encher do Filho. Você precisa ouvir o Filho. Eu preciso ouvir o Filho. O Filho de Deus. Eu preciso ouvir sobre Jesus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele pode fazer na minha vida. Aí você fala assim, mas só os evangelhos falam de Jesus. Os evangelhos mostram Jesus na prática. Paulo vem e explica o que Jesus fez. O que a cruz significou? Paulo veio para explicar o que Jesus fez, o que Jesus é em nós, como Jesus está trabalhando hoje, onde Ele está agora, o que Ele está fazendo. Então Jesus em ação, Jesus explicado. Esse é o Novo Testamento, Jesus em ação, Jesus explicado. Jesus em ação, Jesus explicado. Jesus em ação, os evangelhos, Atos, Jesus nos crentes. As cartas, Jesus sendo explicado. Apocalipse, Jesus voltando para aqueles que são dele. Então você de Jesus, você precisa... mas eu estou desanimado. Tudo bem, não tem problema. Deus já sabia. Só que ele fala, se encha do Filho. Busque o Filho. Jesus, eu preciso tanto do Senhor. Quantas vezes a gente precisa fazer orações desse tipo? Jesus, eu preciso do Senhor. Eu estou cansado. Jesus, a minha finança está um desastre. Eu só tomo decisão errada. Eu gasto mais dinheiro do que preciso. Eu não consigo ficar sem comprar. Às vezes esse é o nosso retrato. O Filho vai ajudar você a parar. O Filho vai dar você poder para estancar isso que está saindo da sua vida. Hebreus, capítulo 1. Diz assim, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antigos, pelos profetas. Então lá atrás, Deus falava muito, mas Ele usava os profetas. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nos falou pelo
filho, eu não sei o que fazer, eu não sei como decidir, eu não sei o que orar. Vá para o filho, ouça o filho, busque o filho, se encha de Jesus, falando Jesus, pensando Jesus, conversando com Jesus, deitando com Jesus, pedindo a Jesus, falando a Jesus, interagindo com Jesus. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa ser o centro dessa igreja. Jesus precisa ser o centro desse púlpito. Ele precisa ser o centro do seu ministério, o centro de você como pai, como mãe, o centro do seu casamento. Por que o casamento está desajustado? Vamos a uma prática que eu já vou voltar a ler. Mas vamos a um ponto aqui. A mulher, você lembra da mulher da dracma perdida? Ela perdeu uma dracma, ela acendeu a luz e foi procurar. Digamos que meu casamento está uma bagunça. O que eu tenho que fazer? Começa a procurar onde que Jesus está dentro desse casamento. Muitos vão descobrir que Jesus às vezes nem entrou nele. É sério isso. Aí você olha para os seus filhos, na criação dos seus filhos. Eu não estou conseguindo resolver, eu não estou conseguindo disciplinar esse menino. Claro, criança é criança, vai fazer coisa de criança, mas tem coisa que não é criança. É a gente que não está acertando algum ponto. Aí o que você tem que fazer? Para tudo e procura, cadê o filho? Aí você vai lá, poxa, cadê o filho? Onde que está o Filho de Deus nessa situação? Onde está o Filho? Deus, eu preciso do Filho. Onde está o Filho? Eu preciso do Filho. Eu preciso achar o Filho. Você precisa sair daqui hoje procurando aonde Jesus está na sua vida. Você precisa sair daqui hoje procurando aonde Jesus está na sua finança. O que ele tem para dizer para você? Para de gastar um pouco, diminui um pouco. O que ele tem para dizer para você? Tem gente que precisa até gastar, que ele segura além da conta. Isso também Deus ensina a gente a gastar. Às vezes a gente vai comprar um negócio, fica com medo que é caro. Eu não estou falando de sair comprando, eu estou falando de libertação. E a Bíblia diz, onde o Filho de Deus está, ali vai, onde o Filho de Deus, que é na pessoa do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus está, que é onde Jesus está, ali vai ter liberdade. Porque todo mundo que foi Jesus, eu tenho uma lepra para ser curada. Jesus falou, vamos resolver isso aí. Jesus, eu tenho uma enfermidade para ser curada, vamos resolver isso aí. Jesus, minha filha morreu, vamos resolver isso daí. Sempre o filho vai ter que estar no centro. Agora olha isso. Versículo 3. O versículo 2. Mas nesses últimos dias, Hebreus 1, 2. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, ou o brilho da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Então, quando você vê o Filho, você está vendo o Pai. Então, se você vai para o Espírito leva você para o Filho leva você para o Pai. Então, não tem desconexão. Ah, mas eu estou buscando o Espírito. É certo ou errado falar com o Espírito Santo? É certo. Só que o Espírito Santo vai levar você para o Filho. E o Filho está mostrando para você o Pai. Então, a sua comunhão com o Pai depende da sua comunhão com o Filho. E a sua comunhão com o Espírito vai te levar para a sua comunhão com o Filho. Então você precisa entender. Sai daqui hoje. Eu quero saber onde Jesus está. Porque você pode descobrir áreas da sua vida que você vai ver que Jesus está longe há muito tempo. E aí vem fraqueza, aí vem tristeza, aí vem desânimo, aí vem perturbação, confusão, desordem, desrespeito. Porque Jesus não está na situação. Porque quando Jesus está, ele vai tocar você e vai falar, filho, calma aí, não, assim não. Aí vem a graça para você conseguir. Porque a graça veio através dele. Aí olha só, versículo 3, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus diz, em algum momento, você é meu filho, eu hoje gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Versículo 8. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino.
Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como a veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados em serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, nesse texto, ele está falando aqui assim: que anjo que Deus levantou a posição mais alta do universo? Que anjo que Deus deu uma voz alta para falar? Que anjo está junto de Deus? Que anjo ele falou, senta à minha direita? Ele falou assim, não. Quem foi levantado dessa posição foi o Filho. Aí no final ele diz, os anjos vão servir os que vão herdar a salvação. Então os anjos vão servir quem está junto com o Filho. Então quando você vai para o Filho, coloca o Filho no centro, fala a palavra com o Filho no centro, ora com o Filho no centro, busca a Deus com o Filho no centro, tenta resolver o seu casamento colocando o Filho no centro. A Bíblia está dizendo lá no final que os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que vão herdar a salvação. Deixa eu falar isso de outro jeito. Quando você vai para o Filho, os anjos de Deus se levantam para servir você. Eles se levantam para começar a mover na sua causa. Eles se levantam para começar a ministrar documentos que precisam ser assinados para você ser chamado no concurso que você passou. Ele começa a mover documento para vir aumento para você. Ele começa a mover portas abertas para você conseguir comprar algo que no natural não tem como você conseguir. Ele começa a abrir porta para você ter sua casa. Eu vou para o Filho e um anjo grandão vem para me servir. Vem para agir a minha causa. Vem para influenciar no resultado. Daniel foi orar. O que aconteceu? Ficou orando, 21 dias orando. Aí no 21º dia o anjo chega e fala, Daniel, tu é muito amado. No primeiro dia saiu a ordem e eu vim. Eu só estava numa batalha lá em cima, mas eu vim para agir a sua causa. O que Daniel estava orando? Para a libertação do povo de Israel do cativeiro. Qual é o cativeiro que tem na sua vida? A partir do momento que você traz o Filho para o meio, você coloca ele no centro, respeita o que ele diz, respeita quem ele é, respeita o que ele faz, respeita ele na sua vida. Os anjos de Deus vão agir baseado na sua palavra. Porque o Filho é a palavra de Deus. Quando você coloca o Filho no centro, você está dando voz à palavra. Eles obedecem ao som da palavra. Eles vão começar a agir na sua causa. Está parado? É um anjo que vai lá e vai agitar as águas. Lembra da passagem? O homem estava no tanque, 38 anos, vinha um anjo de tempos em tempos e dava balançada na água. Precisa que o anjo agite a sua água? Quando o filho chegou no tanque, não precisou mais de anjo, porque o filho foi resolver. Quando você vai para o filho, você não preocupa com o anjo, você preocupa com o filho. Quando o filho vem, o anjo vem. Quando o filho vem, a coisa anda. Isso que eu quero dizer. Quando você traz o filho para o meio, e essa foi a palavra que Deus trouxe, ouça o filho. As coisas vão, a seu coração, ele vai começar a ser cheio de fé. O coração daquela mulher se encheu de fé quando ela ouviu falar de Jesus. E no momento que Jesus estava passando, ela não fez campanha, ela não fez 21 dias, e eu não sou contra isso. Isso tem o seu lugar. O ponto que eu quero dizer é que o milagre na vida dela pôde acontecer por causa do milagre na vida de outra pessoa, que foi Jairo. Então, o que acontece? Quando eu e você começamos a experimentar milagres, a gente até abençoa a vida do irmão do lado. Porque a gente traz para perto dele o filho. Ele vai olhar para mim e falar, caramba, o filho está perto dele. Vou para lá. Aí começa a acontecer na vida dele. Hoje, Deus está chamando você. Deus está me chamando para a gente trazer o filho para o meio. Porque eu só posso ouvir o que está perto de mim. Eu só posso ouvir perto de quem eu estou sentado. Como Maria sentou aos pés para ouvir o que ele tinha a dizer. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz, a fé vem por ouvir, e ouvir pelo discurso da divindade.
A divindade só fala do Filho. Eu descobri que Deus só tem dois assuntos. Deus só tem dois assuntos. Eu não sei se você já parou numa roda de mãe, que quando a mãe começa a conversar, ela começa a falar de filho, aí uma fala de filho, a outra fala do meu filho também. O filho nem fez, mas ela fala, meu filho fez. Meu filho também. A conversa do pai e da mãe é sobre o filho. Deus é o pai. A conversa de Deus é sobre o filho, só que tem dois filhos que Deus fala. Um é Jesus, o outro é você. A conversa de Deus é sobre o filho primogênito e o filho que vem depois do primogênito. Quem é o filho que vem depois do primogênito? Eu e você. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus, mas a gente não sabe andar nessa filiação. A gente vive como se fosse primo morando na casa, parente morando na casa, vizinho brincando com o filho da gente. A gente vive assim. A gente não vive como se a gente fosse filho de Deus, como se Deus quisesse abençoar. Muitos de nós vai orar nem achando que Deus vai ouvir. Qual é o antídoto? Ouça o filho. Pega a sua Bíblia e lê sobre Jesus. Não vai ler Moisés, não. Moisés tem o seu lugar. Elias tem o seu lugar. Deus deixou para nos ensinar. Mas ouça o filho. Não sabe o que fazer? Ouça o filho. Não sabe para onde ir? Ouça o filho. Sente com o filho. Senta no chão da sua sala. Ó, Jesus, eu chamo você para ficar aqui comigo. Vem aqui, eu preciso do Senhor. Quando o Filho de Deus ocupar um lugar central, é difícil. Às vezes é porque a gente anda muito na carne. Pensa negativamente, fala negativamente. Deixa o sentimento negativo crescer em nós. Aí a gente acha, às vezes, que nem está sendo crente. Isso daí não é. Isso é só o inimigo tentando pressionar você. Quando você traz a luz, a treva tem que sair. Quando você traz o filho para perto, a luz dele começa a destruir a treva na sua vida. Começa a consumir o que não era para estar lá. Amém? Abre a Bíblia em Mateus, para a gente encerrar. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Não achar, eu falo assim mesmo. Mateus capítulo 7, eu acho. Agora eu esqueci onde está, mas depois eu lembro, eu falo. Jesus falou assim, eu esqueci onde está agora, não é Mateus 7. Tem um outro capítulo, mas eu não estou me lembrando.